E o que somos, professor? Eu sabia que ia sobrar para mim sobrar. Tem que sobrar. Aquela batatinha quente, E o que né? somos? Aquela quentinha. Quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é uma pergunta muito antiga. O que somos, professor? Eu estava ouvindo Paulo com atenção e me lembrei do Sócrates, né? O nosso patrono, nosso pai fundador. E o Sócrates, ele, como todos sabem, não deixou nada escrito, e sabemos muito do Sócrates pelo que disseram outros, mormente Platão. E há muita atenção de Platão no momento em que Sócrates é condenado, portanto, a morrer, o que mostra que nem sempre a gente consegue ser amado quando a gente realiza aquilo que é, né? E Sócrates falava num tal de daimon interior. E esse daimon interior sempre me chamou muito a atenção, primeiro pela esdrúxula semelhança com a palavra demônio, né? E que pouco tem a ver, mas seria uma espécie de essência própria de cada um. E o meu pai, assim como Paulo faz com os filhos dele, ele queria, porque queria que eu descobrisse aquilo que ele dizia, qual era a minha praia, né? Qual é a minha praia? E ele fez uma lista, assim, de coisas onde ele tentava identificar aquilo que a minha natureza poderia manifestar maior aptidão, portanto, facilidade para executar, etc. E na lista dele eu era particularmente ruim em tudo, mas eu era ruim com clareza, né? Não é? Tem gente que se vira, né? Incrível como eu era, assim, inábil. Tinha até equitação. Eu me lembro do professor de equitação dizendo, olha, eu já vi criança com pouco jeito para andar a cavalo, mas como esse menino eu nunca tinha visto, é até melhor levá-lo daqui que pega mal para a escola. Então meu pai, que sempre teve muita preocupação em não me traumatizar, ele me dizia simplesmente que eu era ruim em tudo. Você é ruim em tudo e tal, né? E a lista dele era uma lista, para o nível de escolaridade que ele alcançou, era uma lista muito nobre, com cálculo, com esporte, com arte, com sei lá, e não havia meio. Até o dia que eu pedi a ele que me levasse para a escola mais cedo, e ele, que tinha idade para ser meu avô, ressabiadíssimo, disse, para quê? Falei, tem prova na primeira aula. Então, na hora da prova, eu levo. Eu falei, não, preciso chegar bem antes. Por quê? Porque os colegas estão esperando para eu explicar a matéria. Aí ele olhou para minha mãe e falou, para onde esse país vai? Porque os outros estão dependendo de você para aprender. Como que dizendo, se você é horrível e os outros estão dependendo de você, isso é uma calamidade. Ele pegou e falou, eu não estou nem acreditando, eu vou com você ver isso. Só um momento. Isso mostra muito amor desse pai, percebe? O interesse. Da maneira dele, na sabedoria dele, mostra o interesse, dedicação, tempo, esforço. O do meu pai, não há dúvida, né? O meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. O meu pai me tirou de onde eu estava, o meu pai me conduziu até onde ele pôde, e o meu pai é a minha referência maior, mesmo não tendo concluído a escolaridade básica. A sabedoria não depende de inteligência, de conhecimento. Claro, nossa. E aí ele viu que era uma sala gigantesca e o professor de física tinha feito propaganda. Ele falou, se vocês não entenderem eu explicando, não tem problema, depois eu sei que o Clóvis explica, vocês vão acabar entendendo. Então tinha lá uma galera esperando para eu explicar a matéria. E meu pai, eu vi que ele foi embora e quando terminou tudo ele foi me buscar e ele falou, escuta, o pessoal gosta do que você explica? Eu falei, isso eu não sei, mas que cada vez tem mais gente, tem. Aí ele virou para mim e falou, pois então já sabemos qual é a sua praia. E a praia do meu pai era o daimon do Sócrates. Você é um explicador. E ele falou, e olha, agarre-se nisso, porque você não tem plano B. É explicar ou explicar. Como eu nunca ousei desafiar o meu pai, essa conversa tem exatamente 50 anos, essa conversa, né? Eu tinha 10. E de lá para cá eu explico. E o que é incrível é que, assim como o Joel e o Paulo disseram, eu tenho a nítida sensação
de que a minha vida foi uma homenagem à minha natureza, né? Assim como os gregos entendiam desde o princípio. Ou seja, o que eu fiz ao longo da vida foi atualizar uma potência que a natureza me deu. Ela não deu para jogar bola, não deu para jogar basquete, não deu para jogar... Não, mas para explicar é o que era possível, era o que estava na mão, era o que era incrível. Então, eu fui atrás de atualizar essa potência. Agora, há um ponto aqui que me parece fundamental para a nossa sociedade. Como muita gente vai nos ouvir por conta do prestígio de vocês, eu queria deixar claro. É imprescindível que uma vez senhor da situação, ou seja, conhece-te a ti mesmo, conhecendo-nos a nós mesmos, é o conhece-te a ti mesmo do oráculo de Delfos, é o mesmo de Harvard, né, do autoconhecimento, é o mesmo. Uma vez senhor desse conhecimento, é preciso atualizar a natureza no seu ponto mais sublime, no seu ponto mais elevado, no seu ponto mais próximo da perfeição, no seu ponto mais exuberante. Então, temos a oportunidade na vida, isso é verdadeiramente um milagre, a oportunidade de atualizar a nossa natureza no seu ponto de acmê, como eles dizem, no seu ponto mais elevado, que é a arete, que é a excelência, que é o máximo que você pode tirar de você como regularidade, como hábito, sabe aquela coisa? Não, eu vou lá, digo qualquer coisa e passo a regra. Muitas vezes eu saí de casa assim, pensando assim, né? Não estou bem, chego lá, digo meia hora alguma coisa e tal coisa. É só dar a sineta e eu me pego fazendo no talo do que eu consigo. Não tá, por quê? Porque não dá para ser diferente, tamanha habitualidade da busca dessa excelência. E veja que essa excelência não significa que o que eu faço seja bom, porque o bom apela para um critério muito comparativo, de medir um com o outro. O bom, ele muitas vezes tem uma escala pré-estabelecida e pode até nem ser bom, mas é excelente. Por que é excelente? Porque é no talo do que eu consigo fazer. E aí, a consequência imediata disso é que é alguma coisa relativamente rara, me corrijam se vocês discordarem, que é o hábito de você, como avaliador de si mesmo, né, se regozijar com aquilo que desempenhou, aquilo que executou, aquilo que fez, ou seja, uma espécie de contentamento, de regozijo, de alegria mesmo, por ter conseguido passar essa essência de si mesmo para uma existência exuberante. Dar à própria natureza o seu brilho maior. E isso é uma possibilidade que contrasta com aquela postura, os franceses diziam avachi, de saco de batata. Sabe quando o cara entra segunda-feira para trabalhar, por alguma novidade aí e tal, né? Aquela coisa largada, aquela coisa atraída pela gravidade, aquela coisa descolorida. Então, há uma oportunidade que temos de fazer do nosso eu mais íntimo uma existência exuberante a cada segundo. Uau. E isso me parece muito lindo de ser dito e repetido. Agora, qual é a primeira condição? Saber quem você é. Saber quem você é. A real identidade. Né? Se você joga o jogo errado, mas se você vive em desalinhamento com quem você vai estar com freio de mão puxado. Mas sabe qual é o grande problema nisso? Que eu vejo muito, e vejo todo canto, nos meus trabalhos científicos, né? As pessoas não sabem quem elas são. Porque ela percebe que ela é por um filtro, e de quem o filtro é dela. Então, ela ontem eu vi uma artista dizendo, porque eu sou piranha, muito famosa. Porque eu sou piranha. Eu disse, caraca, que verdade, como ela conseguiu ver isso? Tá entendendo? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Então, um pai que não sabe que é grosseiro está machucando o filho. Um empresário que é incompetente das instituições de sua empresa, ele não sabe. Ele não consegue perceber. E aí eu trago a grande desafio da vida, porque eu não percebo o mundo como ele é, eu não percebo a mim como eu sou, e nem percebo pela razão. Eu não percebo o mundo pela razão, pela cognição, eu percebo o mundo pelas minhas emoções. Eu tenho raiva, vou perceber o mundo diferente.
Eu tenho amor, vou perceber o mundo. Eu tenho alegria, vou perceber. Então, como eu me percebo e como eu percebo o mundo, né? A minha identidade que eu percebida, não é quem eu sou. Senão não teria tanto pai destruindo seus filhos, não teria tantos homens destruindo seus casamentos, não teria tantos empresários quebrando suas empresas. E eles não percebem que eles são. E é aqui que eu lembro que o Joel falou da educação e que eu lanço aqui um desabafo. Porque se nós estamos aqui concluindo que a vida será auspiciosa, a vida será boa, se antes de mais nada nós limparmos as impurezas, como disse o Paulo, se nós nos libertarmos dos filtros que enviesam o olhar sobre nós mesmos e que nós saibamos quem somos. Nem todo mundo teve a sorte de ter o pai que eu tive, incansável nessa busca. Então, eu pergunto a você, que tipo de educação estamos oferecendo para os nossos jovens nessas escolas da vida, no sentido de prepará-los para uma existência colorida, auspiciosa, pungente? A gente pode, Clóvis, trazer isso para o mundo empresarial. O mundo empresarial, o cara sabe fazer um EBITDA. A gente vê as faculdades, vai lá, eu sei como é que é EBITDA, eu sei um fluxo de caixa, eu sei uma estruturação, eu sei um modelo completo de gestão, mas sou completamente inábil emocionalmente de fazer isso acontecer. Inábil emocionalmente. Eu sou agressivo, eu sou inseguro, sou orgulhoso, sou prepotente, sou procrastinador. As emoções entulhando o caminho do cara cheio de ferramenta para fazer a empresa acontecer, fez os melhores cursos, cognitivamente ele é muito bom, tirou 10 em todas as provas, emocionalmente inábil, não consegue se relacionar, é orgulhoso, não vou fazer isso tanto porque não estão me pagando para isso, é inseguro ou é... Cara, as emoções no mundo empresarial, ninguém disse isso. Mas trago para o mundo da escola, quem de nós aqui teve aula sobre alegria? Quem de nós aqui teve aula sobre ansiedade, sobre teve gratidão. aula sobre gratidão, aula sobre... Percebe como isso... Outro dia, A gente está muito distante. eu juro que eu vou me calar. Falando aí das condições para que uma vida possa valer a pena, eu lembrei da que mais imediatamente me ocorreu, que é o prazer. E a primeira coisa que me veio à cabeça dizer é que a escola sabota a reflexão sobre o prazer. Você não teve prazer 1, prazer 2, prazer 3... Né? Então, eu me lembro de ter aprendido que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, e eu nunca mais vou esquecer disso, mas sobre o prazer não tive. Inclusive, tive aula de educação sexual 1 ano, aprendi sobre trompas de falópio, aprendi sobre... Mas o professor... um padre de 94 anos, ele não usou a palavra prazer em momento algum. Agora, a filosofia gosta de falar do prazer e costuma dividir o prazer em 2 tipos. Os do corpo, tipo saciedade, atrito, etc., e os do espírito. Os prazeres do espírito são os prazeres ligados ao uso do pensamento, ao uso da inteligência, aquilo que você tem de prazer a partir do uso do pensamento, né? Então, é muito interessante, por quê? Porque o pensamento pode alegrar, pode entristecer, pode trazer medo, trazer esperança, etc. Muito bem. Você concordará comigo que é preciso de preparo e formação para que você possa ter prazer com o que é sofisticado, com o que é rico, com o que é bom, com o que é perfeito? E isso me remeteu a uma pergunta que fiz a um professor de literatura. Eu pedi a ele um livro. Ele falou, leia Dom Casmurro. E aí eu disse, por que Dom Casmurro? Ele falou, vai cair na prova e no vestibular, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Poxa, ele perdeu uma oportunidade de ouro de me dizer, sabe o que é? É que a leitura de Dom Casmurro, ela é edificante. A leitura de Dom Casmurro será um momento de vida inesquecível. A leitura de Dom Casmurro... Então, vamos ler junto a primeira página, né? E aí, ele teria dado para aquela atividade um significado que não utilitário. Sai dessa cadeia de instrumentalidade. Isso para isso, isso para isso, isso para isso, isso para isso. Olha só como é que é. Nunca chega. O professor ensinou ele o que ele tinha que fazer para ele ter. Em vez de, como ele disse, em vez de o professor ensinar... Não é essência. Para ser...
Aqui, ó, vai te fazer ser uma pessoa melhor. Porque aí você naturalmente vai fazer. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito. Basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixa de participar.